Regresando a la televisión después de un tiempo apartado, regreso a la televisión americana desde Houston, Texas, a través de Salem TV, Jerusalém TV. E é uma alegria muito grande estar falando para, uma vez mais, para toda nossa grande audiência. Ahorita começando uma nova audiência e graça por você que nos vê, por você que nos acompanha a partir de agora. E queremos ser de bendição para toda nossa audiência, não só em Houston, mas em todo lugar onde alcance a TV Salem, através das redes sociais, através dos satélites, em todas partes do mundo. Queremos receber uma palavra de incentivo, onde quer que esteja. Você poderá dizer, está recebendo nossa señal, se está gozando, e também pido suas orações para que seamos um aporte mais ao reino de Deus na terra, usando toda a tecnologia possível. Digo sempre, a tecnologia moderna é uma bendição, é uma maravilha. Foi Deus que nos deu, para que, através de ella, também podamos cumprir o in del Maestro, del Galileo, de la grande comissão, indo por todo o mundo, predicar o Evangelho a toda criatura. Assim nos disse a palavra de Deus, palavras do próprio Cristo, que nos pediu que assim hiciéramos. E que herramienta temos nós outros em las manos que nos respalde a predicar esta palavra poderosa. La Bíblia Sagrada, el manual, la brújula, el GPS del cristiano e de todo el hombre. Porque uns pensam que somente os cristianos devem de ler, devem de compartilhar as Sagradas Escrituras, mas a Bíblia Sagrada está à disposição de todo homem. E o homem inteligente procura os melhores escritores e os melhores livros. E a Bíblia é o livro de los livros. Por mais que um escritor seja famoso, capacitado, inteligente, sábio a seu critério, todo que ele venga a escrever, todo, ou o que todavia vá a escrever, você poderá encontrar em las Sagradas Escrituras. A Bíblia Sagrada é uma guiança para todos os segmentos da sociedade e da população humana. Temos hoje 7 bilhões de pessoas na Terra. É muita gente, não? 7 bilhões. E a Bíblia está ao alcance de todos, com palavras de sabedoria. E por isso que me encanta toda a Bíblia. Pero há algumas partes, alguns versículos que me chamam profundamente a atenção. E é com esse versículo que quero abrir nosso programa, que tem como nome Palavra de Vida. Está em Hebreus, na carta a los Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Escute você, que é um cristiano, que já sabe o que vou ler, e você também que está entrando agora, está procurando a verdade, está procurando palavra de vida que alimente sua alma. Quizás você tenha dinheiro no bolsillo, quizás tenha condições, pero falta o alimento espiritual. E esse você poderá encontrar a partir de agora, através do programa Palavra de Vida. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Você não vai ler isso em nenhum outro manual, de nenhuma outra religião, em nenhum outro livro, mas vai ler nas Sagradas Escrituras e na Bíblia Sagrada. Mais uma vez repito, Hebreus 4, 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que toda espada de 2 filos, que corta de los dois lados, e penetra hasta partir el alma, vai adentro, e vai mais allá, e el espírito, las coyunturas e los tuétanos,
y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es maravillosa la palabra de Dios, la Biblia Sagrada, el GPS de toda la humanidad. E por falar de las Sagradas Escrituras tão fuerte, me vem à memória algo tremendo que vivimos em nossos dias, em nosso século XXI. A tecnologia avançada. E nos encanta, nos admira, nos assombra a cada dia a modernização quanto à tecnologia. Cada dia coisas assombrosas. Cada dia a humanidade se encontra, se acerca mais e mais, através de descobertas, através de aparatos poderosos que há 10, 15, 20 anos não tínhamos em las manos, que hoje sim lo temos. É impressionante, não é? E aqui, algum parênteses, para pedirmos a Deus sabedoria e controle sobre nós outros, para administrarmos bem como usamos a nova tecnologia. As pessoas hoje estão emborrachadas com seus celulares, caminham por las calles e quase são atropeladas, já não falam mais. Se tu vas a uma clínica médica ou qualquer outro sítio, as pessoas já não mais compartem a linguagem, a comunicação oral. Estão todas aí visualizando as notícias, buscando informação. E às vezes exageram isso. Se tornam escravas de um objeto pequeno como um cell phone, como um celular. Vamos usá-lo para a glória de Deus, mas vamos usar com equilíbrio a tecnologia moderna. Agora, a tecnologia moderna avançada não é de hoje. Não nasceu há 15, 20 anos atrás. Não está em el ápice, em el top. Hoje em dia, assim pensamos que, uau, quem nasce hoje, daqui a 10, 15 anos, né, e acompanha a tecnologia e pensa que tudo empieza hoje. Mas quando vamos às Sagradas Escrituras e examinamos Deus, a ação de Deus, o trabalho de Deus em las Sagradas Escrituras, vamos descobrir que a tecnologia avançada é muito antiga. Apenas em abrir a Bíblia Sagrada e irmos ao Gênesis, o primeiro livro de las Sagradas Escrituras. Nos dice, en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra es más fantástico, asombroso que la tecnología en sí. Nada es en comparación a esos dos lugares, los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, nos dice la Biblia, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Tecnología moderna, avanzada, con la palabra creó la luz en medio de las tinieblas. Y nos dice el escritor sagrado, y fue la luz, inmediatamente la luz vino. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Tecnologia avançada desde 6.000 anos atrás. Quero que entendas que a modernidade, o modernismo e a tecnologia avançada que nos assombra hoje já existia com outras configurações em el passado. E chamou Deus a la luz dia, e a las tinieblas chamou noche, e foi a tarde e a manhã um dia. E hizo Deus a expansão e separou as águas que estavam debaixo de la expansão, de las águas que estavam sobre a expansão, e foi assim. E chamou Deus a expansão cielos, e foi a la tarde e la manhã el dia segundo. Dijo também Deus, junte-se as águas que estão debaixo de los cielos em um lugar, e descubra-se lo seco. E foi assim. E chamou Deus a lo seco tierra. Maravilhoso, né?
Sabemos que Deus criou todo, não somente criou, pero é responsável por sua criação. Ele administra bem sua criação. Às vezes pensamos que o mundo está em desordem. Desordem estamos nós outros, os homens. Pero Deus hizo todo perfeito e mantém todo perfeito. E a reunião de las aguas lo chamou mares, e viu Deus que era bueno. Depois dijo Deus, produzca la tierra hierba verde, hierba que dê semilla, árbol de fruto, que dê fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. E diz que foi la tarde, la mañana, el día tercero. El 14 nos dice, dijo luego Dios, hay lumbreras en la expansión de los cielos. Así nos dice, hay lumbrera para separar el día de la noche y sirvan las señales para las estaciones y para días y años. Mira que Dios automaticamente foi criando todo por el poder de la palabra. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos. Y hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera maior para señorearse en el día, por cierto, el sol, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Que maravilhoso, né? Isso é tão antigo. Muitos dos que estão nos escutando lo sabem muito bem, mas outros não põem muita atenção. E quizás para você que não põe muita atenção, isso está sendo maravilhoso em esse momento. E el 20, não vamos lendo por sequência, versículo 20. Dijo Deus, 20 del Gênesis, capítulo 1. Produzcam as águas seres vivientes e aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansão de los cielos. E criou Deus grandes monstros marinhos e todo ser viviente que se mueve, que as águas produjeram según su género. E Deus los bendijo, dizendo, frutificad e multiplicaos. Deus é o Deus de la frutificação e de la multiplicação. Nuestro inimigo, el diablo, é o Senhor sobre aqueles que estão bajo su domínio, de la destrucción, de la diminuição. Pero Deus é Deus de la multiplicação de bendiciones sobre toda a raça humana. E agora diz, frutificad e multiplicaos, e llenad las aguas de los mares, e multipliquem-se las aves en la tierra. E foi a manhã, el dia quarto. O que quero dizer com isso é que a tecnologia avançada não começou hoje, começou há 6.000 anos atrás, quando Deus criou os cielos e a terra. Hizo Deus animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su género. Assim lo hizo Jehová. E el 26, capítulo Gênesis 1:26 nos dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree y tenga autoridad en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ahora Deus resolve, después de criar todas as coisas, criar el hombre, criar a mim e criar a você. Nós não estamos aqui por um acaso. Nós não estamos aqui por uma explosão científica. Nós estamos na terra com um propósito, para glorificar, para administrar os bienes que Deus deixou para que administráramos e que desfrutáramos de eles. Pero muitas vezes hacemos as coisas de um modo diferente, por isso milhares e milhares de pessoas sofrem. Sabe você, ou sabia você, que na Terra temos 7 bilhões de pessoas? E que há 2 bilhões de pessoas que hoje não se alimentaram, não porque não tiveram tempo para, não encontraram tempo para comer, mas porque não há. Pero Deus, a Bíblia diz que isso tudo perfeitamente bem, isso tudo estável para acomodar toda a humanidade, pero por la maldade, o egoísmo do homem, às vezes, uns têm mais exorbitantemente
e outros nada têm. Estamos em um tempo onde vivimos a lei del mais fuerte. Assim trabalha o mundo. Espero que os que já tiveram encontro com Cristo, e esperamos que todos que se achegaram a Deus através de Jesus Cristo, a Bíblia diz que deve de entender a mente de Deus, a mente de Cristo, que pensemos diferente e que amemos uns a los outros. E criou Deus ao homem a sua imagem, a imagem de Deus lo criou, varão e hembra los criou. É forte, não? É muito forte para nossos dias essa palavra, esta frase. Deus criou homem e mulher. Aqui é muito claro. Varão e hembra los criou. Masculino e feminino. Hoje em dia enfrentamos uma luta feroz na terra para fazer as coisas diferentes. Mas a Bíblia não discute. Diz, em el início criou Deus os céus e a terra. Descreve. E disse que Deus criou homem e mulher. E disse, los bendijo Deus, e les dijo, frutificad e multiplicaos. O mesmo que dijo com os animais, frutificad e multiplicaos, dijo a nós outros também. Pero isso sabemos que é bajo uma condição, bajo el matrimônio. Estou falando coisas aqui, quando digo isso, que quizás estão até rindo para mim. Porque hoje a coisa, hasta mesmo no meio cristiano, já se multiplica antes do matrimônio, já se mantém relações sexuais antes do matrimônio. O que digo aqui, quizás para alguns é algo normal, mas para outros, esse pastor é muito antigo, esse homem é muito antigo, já não entende, mesmo em meio a cristianos, pela palavra de Deus sempre será a palavra de Deus. E quando la desobedecemos, ¿qué pasa? Sufrimos las consequências. Eu digo sempre a minha congregação, haga o que quieras. Ensino, muestro a palavra, pero você é livre. Você tem o livre-arbítrio para ser como queira ser. O mais grande patrão, o mais fiel guia de enseñanza é a Bíblia, a palavra de Deus. Amémoslas, sigámosla. Porque quando hacemos o contrário, sofrimos as consequências. As consequências sofro eu. Não, não só você. Muitos também que estão a seu redor. Seus filhos, sua madre, seu padre, seus irmãos, amigos. Todos sofrem. Todos sofrem a consequência. Quando um comete erros, não se queda só sobre o que praticou. Se assim fora, seria muito bueno. Pero assim não lo é. E dijo Deus, eis aqui que os he dado toda planta, dijo al hombre, e semilla que está sobre toda a terra, e todo árbol em que há fruto e que dá semilla, os serão para comer. Em Gênesis capítulo 2, 7, nos dice, entonces Jehová, Deus formou al hombre del polvo de la tierra, e soplou em seu nariz aliento de vida, e foi el hombre um ser viviente. É interessante notar como Deus nos aprecia. Somos a corona, a criação principal de Deus é o homem. Tu vas ver que Deus, todo o que criou antes do homem, Deus criou por a palavra. Deus disse a palavra e logo hubo vida. Pero com o homem Deus usou os dois. Usou a palavra, mas também usou suas manos. O toque de Deus em nossos corpos, em nossas vidas. É por isso que em Eclesiastes 3:11 nos diz que Deus puso a eternidade no coração do homem. Por isso, quando predicamos de salvação, quando predicamos para que o homem venga a Deus, não predicamos a animais irracionais. Predicamos, não há igrejas para animais irracionais. A igreja, a enseñanza para o homem racional. Porque os demais são perecederos, são solo para esta vida. O homem está para mais desta vida. O homem é eterno, tanto para a vida como para a morte, tanto para a salvação como para a condenação. O homem é eterno.
Porque Eclesiastés 3:11 diz que Deus puso a eternidade, o sentido de Deus, a vida de Deus em nossas vidas. Que maravilha! Nenhum outro ser podia ser tão perfeitamente as coisas como isso e las hace Deus. Então Deus está bem adelantado. A tecnologia está muito retrasada em relação ao poder e a la dinâmica del Deus Todo-Poderoso. Jeová criou os céus e a terra, e isso todo perfeitamente bem. Agora, também, se for a procurar cada parte da Bíblia onde a tecnologia de Deus está aí presente, iríamos ter muitas horas, e creio que você não estaria disposto a passar esse tempo comigo. Pero em Hechos, capítulo 1, del versículo 1 ao 11, nos disse, em el primeiro tratado, ó Teófilo, hablé acerca de todas as coisas que Jesus começou a hacer e a ensinar, hasta el dia em que foi recebido arriba, depois de haver dado mandamentos por el Espírito Santo a los apóstoles que havia escogido. Está hablando aqui o escritor Lucas de lo que Deus havia hecho. A quienes também, depois de haver padecido, se apresentou vivo, com muitas provas indubitáveis. Sabemos que Jesus vindo à terra, cumpriu o seu ministério, hizo a obra perfeita de Deus na terra, lo llevamos à cruz, ele foi à tumba, mas sabemos que nosso Deus ressuscitou. Os cristianos, quando vão a Israel, não vão em busca de um corpo. Muitas vezes, quando vão a visitar a tumba do Messias, não sei nem se é la real, porque Israel já foi destruído 17 vezes. Mas seu corpo não está aí. Ele ressuscitou, aparecendo-se durante 40 dias e falando-lhes acerca do reino de Deus. E nos disse, e estando juntos, lhes mandou que não se fueram de Jerusalém, sino que esperassem a promessa del Padre. Deus sempre pede de nós outros, nos demanda obediência, la qual les dijo, oíste de mim, porque Juan certamente bautizou com água, mas vosotros sereis bautizados com o Espírito Santo dentro de não muitos dias. Então os que se haviam reunido lhe perguntaram, dizendo, Senhor, restaurarás o reino a Israel em este tempo? E lhes dijo, não os toca a vosotros saber os tempos ou as sazones que al Padre puso em sua sola potestade. Agora sim, vem a palavra de poder, de graça, de dinâmica, de tecnologia avançada espiritual. Pero recebereis poder. Se você confia em Deus, se você entrega sua vida a Ele através do sacrifício de Cristo e na cruz del Calvário, tu receberás a autoridade de Deus para ser lo que Deus demanda de cada um de nós outros. Dejarás de fazer a maldade, dejarás as drogas, a criminalidade, o roubo, a mentira, o egoísmo, o crime, e tendrás nova vida em Cristo Jesus. Pero recebereis poder quando haya venido sobre vosotros el Espírito Santo que está na terra, é um legado de Deus, é o Consolador, a terceira pessoa de la Trinidade, e me sereis testigos. Onde? Estava falando em aquele entonces al Medio Oriente, em Israel, em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e hasta lo último de la terra. Quando reconozca que Deus em Cristo é nosso Salvador e que há modelo, que existe um modelo de vida para que cada pessoa caminhe por esse modelo, então tendrás a autoridade de proclamar as virtudes, a graça, o amor de Deus a toda a terra.
E havendo dicho estas coisas, viendo-lo ellos, foi alçado e lhe recebeu uma nuvem que lhe ocultou de seus olhos. E havendo dicho estas coisas, palavras de poder, palavras de graça, viendo-lo ellos, os discípulos que estavam com Cristo, depois de ressuscitado, em seus 40 dias em la terra, foi alçado, ascendido, e lhe recebeu uma nuvem que lhe ocultou de seus olhos. Por mais que a tecnologia moderna se desenvolve, avance, mas hará estas coisas. Mira, estamos falando de um hecho há 6.000 anos atrás, onde o homem aí estava parado, o Salvador do mundo, o Deus encarnado, o Verbo que se hizo carne, cumpriu sua obra e deixou a missão em nossas mãos, e agora asciende a los cielos de um modo glorioso. E estando os discípulos com os olhos puestos em el cielo, assombrados, extasiados, entretanto que ele se iba, e aqui se puseram junto a eles 2 varones com vestiduras blancas. Ángeles. Você crê em ángeles? Eles existem, não para ser adorados. Não adoramos ángeles, adoramos ao Deus Todo-Poderoso. Pero segundo Hebreus 1:14, os ángeles são agentes que servem, que trabalham por aqueles que vão heredar a salvação. Los quais também lhes dijeron os ángeles a los apóstolos, a los discípulos que estavam amedrentados, assombrados com o que estava passando, Jesus sendo ascendido, levantado aos céus. Varones galileos, de Galileia, homens de Galileia, ¿por qué estás mirando al cielo? Es tiempo de acción, no es tiempo para meditación. Todo lo que ustedes deberían de escuchar, ya escucharon de parte de él. Esse mesmo Jesus, que ha sido tomado de vosotros al cielo, assim vendrá, como lhe habéis visto ir al cielo. ¡Qué maravilla! La tecnologia asombrosa. Aqui estamos falando agora em Gênesis, estávamos falando de 6.000 anos atrás. Agora em Hechos estamos falando acerca da igreja primitiva, da igreja primeira. Então estamos falando de dos milênios. O Antigo Testamento de 6 milênios atrás. Aqui de 2 milênios atrás. 2.000 anos atrás. E Deus continua sendo Ele mesmo, el Todo-Poderoso. Bendito seja seu santo nome. É nosso programa Palavra de Vida. Um programa que solamente tem a palavra para levar a seus ouvidos, sua mente, sua alma e seu coração. No decorrer do programa também vamos ter melodias, canções bonitas para o aliento, para que você tome em sua alma também, porque não qualquer canção, porque há muita gente gravando canções que não dizem nada. Pelas canções que você vai escutar em nosso programa, las escorrimos bem escorridas, para que alimente não tanto como a palavra, porque a palavra é essa parte, pero vamos lutar para que cada canção se acerque muito à palavra e se derrame sobre sua vida e seu coração. Sou o pastor Elcio Nunes, pastor de igreja Betel, em Houston, Texas. Estamos aqui há quase 15 anos, né? E pastoreando aí em la Bisonet, com la Sainot. Você está vendo aqui na pantalla a direção, o telefone. Se quer receber uma palavra de orientação, uma palavra de oração, não importa. E principalmente me alegraria se pessoas que não são cristianas, porque queremos nos direcionar, principalmente a pessoas que não conhecem de Cristo e querem saber mais de Cristo, que já adentraram a uma igreja, que quizás já perteneceram por um tempo a uma igreja, mas não deixaram que Cristo entrara em sua vida, fora a luz de seus olhos, a luz de seu caminho, porque sem Cristo estamos perdidos. A vida terrenal é 70, 80 anos. E sabemos
que os dias finais, o dia final para cada um de nós outros vendrá. Eu digo sempre, se Cristo não viene a mim, em el rapto da igreja, eu vou a Ele. Quando morrimos, vamos à eternidade. Ou para a salvação, ou para a perdição. Depende da escolha que existes em la terra. Agora, onde dizem as Sagradas Escrituras que Cristo vendrá? São Lucas nos apresenta algo muito interessante. São Lucas capítulo 21 nos diz, nos habla sobre o advenimiento do Messias. E outras partes também do Novo Testamento nos diz acerca disso. Pero Lucas capítulo 21, versículo 25 ao 28, nos diz o seguinte: Entonces habrá señales en el sol, quando de la venida del Mesías a la tierra. Vino uma vez para a salvação, para apresentar seu reino. Vendrá outra vez para resgatar, tomar sua igreja e estabelecer seu reino en la tierra entre los hombres. Entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Quando Cristo venga, toda a natureza aplaudirá. Aplaudirá. Algo passará estrondoso em meio a toda a humanidade. Se já pensamos que vimos todo na terra, esses poucos dias atrás, vimos essa tempestade Harvey, que destruiu, estamos em Houston e não necessita falar muito disso, porque todos são testigos do que passou há uns 2 meses aqui em Houston. E foi algo trágico, terrível, pero quando a venida de Cristo, disse que toda a terra, cielos, mares, todo, terra, se comoverá. Não sei como será, pero sei que estarão alegres. Diz, desfalecendo os homens ao verem isso, que a natureza está gritando, aplaudindo, por el temor e a expectação de las coisas que sobrevendrão en la terra, porque as potências de los cielos serão comovidas. Entonces verão al Hijo del Hombre, que vendrá em uma nube, com poder e gran glória. Agora, a primeira vez vindo de uma maneira sencilla, humilde, em um estábulo com os animais, porque não havia lugar para ele. Agora não, vendrá como o Senhor Todo-Poderoso, para buscar um povo que confiou em ele, que aceitou seu Hijo, que viu e pudo entender que o sacrifício de Cristo em el Calvário é o mais perfeito sacrifício, e deixou-se ser orientado por Deus em Cristo. Tuvo um patrão de vida segundo as Sagradas Escrituras, e se alguma vez errou, se equivocou, cometeu erros e pecados, foi humilde como um cristiano, para rendir-se, para humilhar-se, para rodear-se e pedir perdão por suas faltas. Isso é bonito. E a Bíblia nos diz que cada vez que hacemos isso de coração, para não repetirmos mais, porque há pessoas que estão confessando seus erros, seus pecados, e logo cometem a mesma coisa. Aí não houve arrependimento. Arrependimento é quando confesso e lo dejo de uma vez por sempre. E nos disse, quando estas coisas comecem a suceder, erguios e levantad vossa cabeça, porque vossa redenção está cerca. E 1 de Coríntios, primeira carta de Pablo a los Coríntios, capítulo 15. Coríntios 15, 51 a 52. Nos disse de la seguinte maneira, a palavra de Deus. E aqui os digo um mistério. Mistério é o que não conhecemos, mas está para suceder. Não todos dormiremos, pero todos seremos transformados.
Há muitos que já dormem, não? Que morreram. Se a pessoa morre hoje, é como se está dormida. Tanto o que morreu com Cristo, obedecendo sua palavra, como o que morreu sem Cristo. Uns serão ressuscitados. Sabia você que os cemitérios vão dar os mortos? O cemitério, a terra, el água e el fuego. Todos que morreram, tanto em el água, ahogado, como em el fuego, queimado, e foram enterrados na terra, incinerados, como seja, serão ressuscitados. Para explicar-lhe melhor, teria que estar sentado com você para explicar-lhe como. Um pergunta, às vezes há pessoas que perguntam, e ele que foi incinerado, somente as cenizas? Não é problema. Esse corpo não herdará o reino dos céus, carne nem sangue. E Deus sabe muito bem como hará todas as coisas, porque Ele criou o homem e criou todas as coisas. Por isso que diz, não todos dormiremos, pero todos seremos que transformados. Um corpo novo. Um corpo que agora celestial, que terá direito a entrar por as portas celestiais. Em um momento, em um abrir e cerrar de olhos, ao final de la trompeta, a la final trompeta, porque se tocará a trompeta, e os muertos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós outros seremos transformados. Mira que coisa maravilhosa. Isso é para quem crer. Se a pessoa não crer, pensa hasta que estou falando como um tonto, como um louco. Antes eu creia assim, quando alguém falava destas coisas, para mim estava falando coisas que eu não entendia, que eu não alcançava em minha mente, porque eu não havia nascido de novo. E você pode perguntar, o que é nascer de novo? Uma vez um intelectual chamado Nicodemos, essa mesma pergunta a Jesus, só o que Nicodemos foi a essa pergunta a Jesus, buscando encontrar o melhor, buscando encontrar a salvação. Se você acha a pergunta só por querer criticar ou porque querer que seu ponto de vista prevaleça, nada vai passar. Mas se está buscando como nascer de novo, é humilhar-se e dizer, Senhor, eu sei que sou criatura tua. Falhei, sou um pecador. Como Adão, como Eva, sou um pecador. Hago coisas que não te agradam dia a dia. Eu sei disso. E às vezes a própria justiça do mundo, as cortes, me juzgam. Quizás estamos falando agora para uma pessoa que está em prisão. Uma pessoa que está em hospital em esse momento. Às vezes porque algo passou. Às vezes tu estás aí porque sabes que cometiste um erro, uma falha. E estás aí pagando as consequências de tus erros. Então, temos que reconhecer que somos criaturas e que falhamos. Que há um Deus criador. Se não queres crer na Bíblia, e deveria de crer na Bíblia diz que a própria natureza expressa a existência do Deus criador. Os pajaritos por las manhãs, pensamos que os pajaritos cantam para nós outros, não é para nós outros. Os pajaritos por las manhãs cantam para alegrar, para alabar a seu Deus. O Salmo 150 diz que todo ser que respira, alabe a Jeová. A criação alaba a Deus. Os mares, os monstros marinhos, os peces, todos alabam a Deus. Isso é maravilhoso. Então, quando reconhecemos que Ele é o centro de nossas vidas, é o Criador. Porque solamente há dois poderosos. Um supostamente poderoso, Satanás, o verdugo, o tirano, o dictador. E Deus em Cristo, nosso Salvador. Aqui na terra tu haces a escolha a quem vai servir. A um ou ao outro. Se abandonas, se rechazas as ensinanças de Deus, aqui já vai sofrer. Aunque tenhas muitas coisas, muitos bens, não interessa. Há pessoas que não são cristianas e têm muitos bens e aos olhos de los homens vivem uma vida prosperada, porque os homens sumam a vida vitoriosa de êxito de alguém pelos bens que essa pessoa possui. Assim não lo é. Deus não vê assim. O gozo, a alegria. Às vezes vai falar com uma pessoa que é llena de bens, de ranchos, de haciendas, de lo que seja, não é expressão de vida, sempre está buscando, hasta que a morte venga. Uma pessoa que quizás não tenha muito, mas quando hablas com ela, sale consejos buenos, ricos, palavras de vida, porque tem Jesus em seu coração, a riqueza mais grande.
queríamos, en este momento, orar por usted. Entonces, hablamos de la tecnologia moderna, pero você pudo entender que há uma tecnologia avançada, a tecnologia de Deus para nossas vidas. O Criador, em el Gênesis, né, que enviou el Salvador, leemos em Hechos, capítulo 1, que viveu na terra por 3 anos e meio, hizo um ministério maravilhoso, ascendeu a los cielos, está à direita de Deus agora, esperando a voz del comando para venir por nós outros, sua igreja, por os mortos em Cristo, que ressuscitarão primeiro e depois os vivos. E a esperança para os que morreram sem Cristo é terrível. Não há esperança. Não há esperança de ressurreição com corpos transformados, com corpos cambiados, com corpos novos. Não há esperança para entrar em las mansões celestiais. Os cielos existem. Deus falou, tanto o cielo como o inferno. Jesus, quando anduvo na terra, falou de los dois, desses dois lugares. Um terrivelmente tenebroso, o inferno, e outro lugar de alegria, de gozo e de paz, los cielos. Padre, te agradecemos por esse momento, te agradecemos por nossa audiência, te agradecemos por os que nos veem nesse momento. Muitos já te conhecem, outros não, estão vendo, escutando por a primeira vez. Que tomem uma atitude de achegar-se a ti, através, é tão fácil, buscar a palavra de Deus, comprar uma Bíblia, ou alguém pode regalar, Senhor. Que essa pessoa se acerque mais a ti, que te busque mais, para que não se pierda. Quizás és uma pessoa buena, não és mala gente, mas todavia não tuve um momento para parar e reconhecer que somente em ti há vida para todas as pessoas. Visita em esse momento essa pessoa. Visita os ninhos desamparados. Visita o huérfano, a viúva, o estrangeiro. Estamos em uma nação, América, llena de estrangeiros. E tu disse em tua palavra, se o estrangeiro vive em tua presença, tu lo bendecerás. Dá-lhe tua graça, Padre. Visita os ancianos, os que vivem sem um hogar. Visita os que vivem aqui mesmo em Houston, esse país tão rico. Pero há pessoas bajo a ponte, a viver aí sem ter nenhum teto. Esse frio que estamos passando, porque é temporada de frio aqui nos Estados Unidos. Dá-de tu graça e bendice a cada um em particular. Se conosco, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E se você pode procurar uma igreja cristiana esse final de semana, se quer estar conosco, sou o pastor Elcio Nunes, Igreja Betel, Houston, Texas, e a informação está aí em pantalla, né? Pode chamar-nos e estar conosco, ou se não pode estar conosco, poderás estar em uma outra igreja que seja cristiana, evangélica e que tenha como livro principal a Bíblia Sagrada e que lo creia de capa a capa, del Gênesis ao Apocalipse. Que Deus lhe bendiga grandemente. Amém. Y mi confianza está en ti, Jesús. Un nuevo amanecer encuentro en ti.